Boa tarde a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Chá Ronaldo Coutinho. Não se deixe de se inscrever, acionar o sininho, dar um like. Tem os diversos vídeos que nós já publicamos no fim de semana. E agora vamos ter a previsão de hoje e depois quinta-feira. Segunda, quarta e sexta é o Peter, mais voltado para Santa Catarina. Vamos aqui a previsão para o sudeste, centro-oeste e norte do Brasil. Aqui nós vamos para a imagem de satélite. Que a gente vê, ó, grande parte do país com tempo seco, tem um pouco de nebulosidade, muita fumaça, essa coloração mais assim, como se fosse um leite diluído, e todo o sudeste, centro-oeste com tempo seco. Aqui, ó, fumaça aqui na região de Rondônia, Amazonas, tem nebulosidade, mas maior parte é tempo seco, como a gente vai ver aqui na previsão do tempo. Na imensa maior parte do país, tempo seco. Alguma chuva pode ter aqui, ó, nessa região, provavelmente no decorrer de amanhã, talvez final do dia à noite hoje, ou decorrer dessa terça-feira ao longo do dia à noite, aqui em algumas áreas da Bolívia, principalmente próximo à Cordilheira, e aqui no Paraguai, associada à frente fria que começa a se aproximar, que deve começar a gerar alguma instabilidade, possivelmente entre amanhã, à tarde e noite, para quarta-feira. Aqui também no Acre, mais nebulosidade, grande parte do Amazonas é mais nuvens do que chuva, a chuva está se concentrando aqui no norte do Amazonas, na região aqui de Roraima, principalmente ao norte, pouquinha coisa aqui no Amapá, uma outra pancada isolada, no Pará também é mais nuvens do que chuva, alguma pancada bem isolada na foz do Amazonas, litoral sul do Pará e extremo norte do Pará, grande parte da região, tempo seco. Também pega alguma coisinha aqui no norte do Peru, na Cordilheira, algumas áreas entre o Peru e a Bolívia, próximo ao Acre, e nos países que fazem fronteira ao norte, principalmente a Venezuela e a Colômbia. Aqui no sudeste, tempo seco, São Paulo, tempo seco, Minas, tempo seco, Rio, alguma nebulosidade, talvez alguma garoa, algum chuvisqueiro aqui no Espírito Santo, mas coisinha mínima, tá mais para passar em branco. Então, tempo seco nessa grande área entre essa segunda e boa parte de terça e madrugada de quarta. De hoje até quinta-feira está indicando o quê? Alguma chance de chuva nessa área aqui do Amazonas, principalmente a parte norte, o extremo norte do estado, o norte de Roraima, alguma coisinha isolada na parte sul, volta a ter algumas pancadas aqui no Amapá, provavelmente na quarta e quinta-feira, pegando a foz do Amazonas, um pouquinho aqui nessa metade norte do Pará, pouco ou nada aqui na parte sul do Pará, e aqui, ó, metade oeste do Mato Grosso, alguma pancada bem isolada, talvez nessa quarta e quinta, por causa do avanço de um ar mais frio que vai pegar essa região aqui nos próximos dias. Tempo seco no Tocantins, Goiás, talvez alguma chuvinha no decorrer do norte de Tocantins, e aqui no Mato Grosso do Sul também, alguma pancada, pegando também aqui a Bolívia, Peru, principalmente a parte dos Andes, e o norte do Peru, Equador e os países que fazem fronteira ao norte com o Brasil. Mas aqui no sudeste nós temos alguma chuva aqui no extremo nordeste de Minas, aumenta um pouquinho de nada aqui no centro-norte do Espírito Santo, talvez algum chuvisqueiro na região, ou alguma chuva fraca na região de Vitória, bom no Rio de Janeiro, provavelmente a frente deve chegar aqui na sexta-feira, bom em grande parte de Minas, no Goiás, a parte oeste do Mato Grosso, como a gente já falou, a parte sul da Bolívia, o Paraguai vai ter chuva, da altura de Campo Grande para baixo, no Mato Grosso do Sul também, no centro-oeste e sul do Mato Grosso do Sul, pancadas de chuva e trovada, principalmente entre quarta-noite, quinta e madrugada de sexta. Toda essa região aqui vai ter alguma chuva, trovada, talvez até alguma parte aí de algum temporal isolado, não dá para descartar nessa situação. Pegando aqui também o Paraná, começa a avançar aqui no São Paulo, na parte oeste e sul de São Paulo, provavelmente na madrugada, manhã de sexta-feira, depois avança. O extremo sudoeste e sul de Goiás e a área aqui do Triângulo Mineiro, sul de Minas, Rio de Janeiro, a chuva tende a vir mais na sexta-feira ou sábado. Mas até quinta, toda essa região aqui, tempo seco. Aqui pode ter algumas pancadas nessa parte cinza, pouquinha coisa isolada na parte verde e maior chance no verde escuro e azul, onde a chuva pode ser um pouquinho melhor. Avançando também aqui dentro da Bolívia, indo lá para o Acre. E de hoje até mais ou menos o dia
2 ou 3 de setembro, dia 2 de setembro, aumenta a chuva aqui na parte do Amazonas, na parte oeste do Pará, pouca chuva na parte sul e leste do Pará, aumenta um pouco a chuva no Amapá, aumenta bem em Roraima, nos países que fazem fronteira ao norte com o Brasil, na selva, praticamente todo o Peru dos Andes em direção ao Brasil, pancadas de chuva e trovada na selva equatoriana, melhora no Acre, melhora aqui em Rondônia, no extremo aqui, ó, no extremo noroeste do Mato Grosso, começa a aparecer algumas pancadas isoladas em boa parte da metade oeste e norte do Mato Grosso, provavelmente finalzinho de agosto, início de setembro, começa as primeiras pancadas de chuva no Mato Grosso. Na parte leste, pouco ou nenhuma. Aqui no norte de Tocantins também, quem sabe na região de Palmas, na parte sul de Tocantins mais nebulosidade, grande parte de Goiás nebulosidade. Essa chuva aqui provavelmente vai ser mais ali entre sexta e esse final de semana. Aqui também em Minas, nessa parte aqui, provavelmente vai ser mais nesse fim de semana. E vem aqui, ó, Bolívia, Peru, aumentando a condição de chuva. Em São Paulo também, a chuva avança entre essa sexta e fim de semana, a chuva vai avançando pelo estado de São Paulo, chove mais no litoral, no sul de São Paulo, na parte oeste, o centro-sul do Mato Grosso do Sul, pouca chuva na parte norte do Mato Grosso, toda a divisa com Mato Grosso e Goiás e Minas Gerais, tem pouca chuva. Na região de Campo Grande pode ter algumas pancadas boas de chuva, e principalmente no centro-sul do estado, principalmente aqui na região do começo do Pantanal para cima, e aqui nessa parte também do estado aqui com a região de Porto fugiu, Ponta Porã, essa região aqui com pancadas de chuva, Dourados, aqui também na região do Naviraí, toda essa parte aqui, centro-sul, pode ter umas pancadas boas de chuva. Não se descarta algum temporal. Uma parte vai ser nessa sexta, entre quinta e sexta-feira, e outra parte na semana que vem. Mesma coisa São Paulo, no Rio de Janeiro, mais para o fim de semana, incluindo aqui a capital Rio. Espírito Santo também volta a ter chuva no decorrer do fim de semana, pegando a Grande Vitória. Melhora um pouquinho a chuva em toda a divisa de Minas com a parte sul da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Alguma coisa aqui na área do Café Paulista e Mineiro, pouquinha coisa no Triângulo Mineiro, pouquinha coisa aqui, mas pode ter alguma chuva em BH no fim de semana, e aqui na parte sul de Goiás. Goiânia e Brasília, se tiver coisa bem isolada. E no Paraná e sul de São Paulo. A anomalia de chuva está indicando chuvas acima do normal na parte norte do país, Acre e Rondônia, entre Bolívia e Peru, os países ao norte. Poucas áreas com chuva abaixo do normal, aqui na área do Mato Grosso ainda continua atrasando um pouco a entrada da chuva. Aqui no Mato Grosso do Sul, chuva acima do normal, Paraguai, e aqui toda essa área branca, chuva de normal a abaixo da média. Pega aqui, ó, o leste e o sul de Minas acima da média, Espírito Santo, Rio, principalmente aqui o sul de São Paulo. Começa a melhorar a chuva no interior paulista, ainda fica dentro do padrão, que é seco, nessa parte aqui de Minas, São Paulo, norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso. Só essa parte verde aqui, onde a frente fica mais tempo parada, é que pode ter alguma chuva um pouco mais consistente. Claro que não vai resolver o problema da água, por quê? Porque é muito tempo sem chuva. Para isso tem que ser uma sequência de chuvas vindo na região, mas ajuda bastante para quem quer iniciar o plantio da safra de verão nessa parte sul de São Paulo, parte oeste, aqui no centro-sul do Mato Grosso do Sul também, no norte do Paraná, aqui no Paraguai, só que um detalhe, é início de chuva. Então não dá para garantir que essa chuva vai ter continuidade. Ela pode vir bem agora no final de agosto, primeira quinzena de setembro, e depois dar uma parada. Então analisem bem se o solo está com uma quantidade boa de umidade, para ver se não vai ter problema, de repente a semente, quando germinar, acabar não tendo mais aquela umidade ideal. Além do que, ainda pode ter algum frio meio doido nessa região até o final de setembro. Para amanhã, nós teremos calor nessa região aqui norte do país, toda essa área aqui com temperaturas entre 20 e 25 graus de mínima, até mais. Aqui um pouquinho mais fresco, mas de maneira geral, Mato Grosso quente, Rondônia quente, Acre quente, toda a selva peruana, toda a divisa aqui em volta com o Brasil quente, a Bolívia também quente, o norte do Paraguai quente, toda essa faixa do Pantanal e oeste do Mato Grosso do Sul também quente. Enfim, grande parte dessa região aqui com aquela noite tipicamente de verão.
aqui na parte do Mato Grosso do Sul, um pouquinho fresco aqui em Campo Grande, talvez uns 18, 20, mais fresquinho aqui no sudoeste e sul de Goiás, entre Brasília e Goiânia pode ter mínimas de 12 a 15 graus e fica mais frio nessa parte aqui de Minas. Desde aqui dessa parte, toda essa parte alta de Minas, principalmente o sul de Minas, hoje em Delfim Moreira deu negativo. Então nessa parte mais alta da Mantiqueira, algum valor negativo pontual não se descarta com geada. Assim como na parte alta da Serra Fluminense, na parte alta da Serra de Espírito Santo também com temperatura baixa e aqui na divisa com São Paulo. São Paulo pode ter mínimas variando de 12 a 15 graus fora do centro. O Rio de Janeiro é entre 15 e 18 graus, Vitória entre 16 e 19 graus, BH entre 12 e 15. Em compensação, a máxima, toda essa área aqui, ó, mais escura do mapa, toda essa região aqui, máximas em média entre 33 a 37 graus. Calor mais quente aqui, ó, pode chegar pontualmente a 40. Toda essa faixa aqui pode chegar pontualmente a 36, 39. Boa parte do Tocantins, oeste de Goiás, aqui na região norte do Paraguai, sudeste da Bolívia, mas principalmente entre Cuiabá e Corumbá. Essa região aqui entre 38 e 41 graus. Campo Grande 38, 36, 39, Cuiabá também 38, 40, Porto Velho 35, 37, Rio Branco 34, 35, Manaus em torno de 32, 34, mesma coisa Belém, 30, 32 em Macapá, 30, 32 em Roraima, Palmas 36, 38, 39 graus, Goiânia e Brasília perto de 30 ou acima, principalmente Goiânia. E o calor vai se estendendo. Aqui pega o Triângulo Mineiro com 34, 36, toda essa parte aqui de São Paulo de 35 a 38, aqui também em torno de 35, a Grande São Paulo 30 a 32, Rio de Janeiro 35, Vitória 30, BH 30 a 32, toda essa região aqui muito quente, o norte do Paraná também quente, toda essa faixa aqui 34, 38. Nos próximos dias o calor avança. Na quinta-feira pode chegar a 35 graus na Grande São Paulo, pode ser recorde de máxima para agosto. Rio de Janeiro 36, 38, Vitória 32, 34, BH 32, 34, enfim, vai fazer muito calor nessa região entre quarta e quinta-feira. Para os próximos 7 dias, acima do normal em toda essa região aqui do Brasil e aqui abaixo da média por causa da chuva, e aqui começa a entrar ar frio no final dessa semana, de maneira que os 3 primeiros dias são quentes, depois esfria, nessa área aqui com a entrada do ar mais frio. E aí depois no começo, aqui ó, vai daqui a primeira semana agora, essa semana calor em São Paulo, Paraná, boa parte do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, boa parte de Mato Grosso, e começa a esfriar aqui na parte central do continente. Aí na final dessa semana e semana que vem, cai a temperatura aqui porque aumenta a chuva, aqui porque entra um ar mais frio, uma friagem, esfria na metade oeste do Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, esfria em São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco no Espírito Santo, Triângulo Mineiro e sul de Minas e sul de Goiás. Então vai ter um certo frio aqui. Não é frio demais, mas dá uma mudança no padrão de temperatura. Aqui no sudeste, principalmente São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Bolívia, Rondônia, Acre e centro-oeste do Mato Grosso. Vai dar uma boa queda na temperatura, voltando a lembrar que nós estamos ainda saindo do inverno aqui no sul e que ainda tem alguma friagem chegando nessa região. Então, vai ser uma semana que começa quente e seca, extremo cuidado com os incêndios, está tendo muita queima de pasto, muita queima de floresta, gente soltando balão, que é proibido, é crime, pessoas fazendo queimadas, jogando xepa de cigarro pelo carro. Então tomem cuidado, gente, a qualidade do ar não está boa, a condição de propagação do fogo é ótima, então tentem ajudar também os bombeiros para que não tenha nenhum acidente grave, nenhum incêndio de grandes proporções. E aos pouquinhos a estação chuvosa vai começando a se aproximar da região, de maneira que acredito que a partir de setembro para frente começa aos poucos a melhorar a condição de plantio do início da safra de verão, e as temperaturas ainda vão ficar nesse sobe e desce. Essa semana começa quente e termina com queda de temperatura. Facilita a venda inicialmente de verão e depois alguma liquidação de inverno, mas no final dessa semana e semana que vem. À noite voltamos com a previsão estendida. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.